Imagina, eu que agradeço a oportunidade de vocês, né, de poder falar sobre direito registral, falar sobre notas, falar um pouquinho sobre superação, né, de vida, pessoal que está em casa assistindo, ouvindo, às vezes pensa, como é que ele ganhou esse cartório? Será que ganhou o cartório? Segundo, né? Era do pai dele, né? Exatamente. Ontem mesmo eu estava em casa, aí alguém me apresentou, alguém falou, ele é do cartório aqui do Registro de Imóveis de Recife. Ele falou, você ganhou do seu pai, né? Então, conversar e falar, mas muito obrigado, viu? Obrigado, parabéns pela coragem de vocês. Eu sei o quanto que deve ser difícil a elaboração, o pensamento, a criatividade sobre tudo isso, né? A organização, e vocês tiraram o tempo da vida de vocês para falar sobre um tema tão importante para as pessoas. Então, e sempre podem me convidar, é o primeiro, mas se quiser me chamar no segundo, terceiro, quarto também, eu venho sempre. Com certeza. Gostaríamos de saber um pouquinho da sua história, do seu trajeto, até chegar aí como o presidente também da Noreg. Eu estou botando como presidente da Noreg, mas como oficial registrador, daí do segundo ofício, da segunda serventia, né, registral do Recife. Conte-nos um pouquinho. Eita, então, qual o tempo que tem? A gente quer, doutor, a gente quer saber, porque como o senhor falou, né, superação, isso é prova viva disso. Então, eu só fiz um spoilerzinho aqui sobre o senhor, mas eu quero que o senhor fale um pouco, para inspirar quem está de casa assistindo a gente. Que legal, eu fico feliz mesmo de poder falar sobre isso. Porque sempre quando eu falo sobre isso... Olha, tirei a casinha aqui, ó. Meu filho que eu adoro isso aqui, ó. Eu comprei um pra ele, tem até hoje. Tenho 3 filhos, né? Então eu tenho o Gabriel, que é o mais velho, tem 25 anos. O Michel, que tem 20. E Henrique, que tem 12. Então quando me pergunta assim, o que eu sou realmente, em primeiro lugar, eu sou um pai, um filho e um marido. Eu acho que esse é o principal que nós somos. E depois vem as outras, né? Agora, o que Sandra disse ali, eu sempre gosto de frisar isso, né? Que, mas é o presidente da Noreg Pernambuco e a associação, né? Então, um grande abraço aí para todos os associados, todos os cartórios que estão aí assistindo, ouvindo esse podcast pela primeira vez, né? Aqui de Pernambuco. Mas tudo isso que você falou, Sandra, começa depois dos 35 anos de idade. Né? Então, até os 30 anos de idade, eu era músico. Então, eu fui dos 15 até os 30 anos. Saber, se precisarem ir na rádio também, aí, podem me chamar aí pra... Cantriz, cantora e atriz. Pronto, então já deu certo, vamos montar uma banda aí. E eu vivi da música, né? Dos 15 até os 30 anos de idade, eu era músico profissional mesmo. E com a música eu conheci... Eu morei em 15 estados da federação, viajando aqui, o músico tem... aqui hoje não tem mais, agora está em Balneário Camboriú, que é as férias justamente, né? E assim, e essa parte era uma parte que eu já estava muito bem, né? Porque antes ainda, até os 15 anos de idade, eu já tive várias outras profissões. Então, eu fui boia fria, né? Então, a primeira profissão que eu lembro, e eu lembro com muito carinho, que foi o que eu aprendi a acordar de madrugada. Então, às vezes, as pessoas... Quem me segue na rede social também pode seguir, André Vilaverde Oficial. Deixa aí o arroba do convidado. Muito importante. E aí fala, mas como é que ele acorda tão cedo? Né? Mas foi que desde sempre, eu sempre acordei muito cedo, né? Madrugada, né? Pra quem, às vezes, os mais jovens, né? Os meus filhos mesmo, assim, não tem a noção do que é um boia fria, né? Mas boia fria é aquela pessoa que acorda 4 horas da manhã e vai para a beira da estrada para ver se alguém vai ou não pegá-lo para que ele vá trabalhar na roça, né? Então, a minha esperança naquele momento ali, quando você sai de casa e senta num banquinho e fica esperando, será que vai me levar para trabalhar? Essa espera do... e às vezes não leva, porque às vezes, não, eu só preciso de 4 pessoas hoje, né? E aí você ainda acordou de madrugada e você volta para casa e ainda fala, caramba, e hoje, né, como é que eu vou ter dinheiro para comprar o almoço hoje ou a janta, porque não me levaram para trabalhar? Eu tinha que trabalhar de outras coisas. Mas, então, isso foi até os meus 15 anos de idade. Aí aos 15 anos eu descobri que dava para viver da música, né? Aprendi a tocar com meu pai e com a minha mãe, falecida Dona Carmen, e é um pouquinho da minha história. Em que momento nessa situação, nessa sua vida aí, que veio do boia fria, que tornou-se músico, em que momento surgiu o direito? O direito surgiu quando eu fui assaltado. Né? Hoje, que coisa, né? Que impulso, né, doutor? Então eu vivia bem, né, da música, então assim, eu era um bom músico. Na hora a gente vai cantar umas músicas aí, vocês vão ver. Né? E eu tinha uma vida confortável com a música e tal.
E aí hoje eu sei a diferença, que eu sou doutor em Direito Constitucional, eu tenho que saber a diferença pelo menos de furto e roubo. Exatamente, né? Então, pelo menos. É o mínimo que a gente espera de um jurista, saber a diferença de furto e roubo. E hoje eu sei que eu fui furtado, né? Estava na minha casa, dormindo com a minha esposa, só tinha o Gabriel ainda, que era pequenininho. E aí os equipamentos meus ficavam no meu carro, né? Que no outro dia de manhã cedo já saía, já ia para outra cidade tocar e tal. E aí a hora que eu levantei já não tinha mais nada. Aí levaram tudo, levaram guitarra, microfone e violão e todos os meus equipamentos. E eu fiquei sem ter o que trabalhar. Falei, cara, e agora? O que eu vou fazer da minha vida, né? E aí eu fui com a minha esposa estava fazendo uma aula, né? E eu nunca tinha pensado em fazer faculdade, não. E aí nessa aula, minha esposa estava fazendo um preparatório, alguma coisa assim para vestibular, e eu fui acompanhar, ela estava meio triste, né, daquela situação. E aí o cara me perguntou, assim, o professor que estava lá, perguntando para cada um o que ia fazer, e você, o que você gostaria de fazer? Aí eu olhei e falei, rapaz, eu acho que eu queria ser advogado. Né? Mas não surgiu do nada, assim, um advogado e tal, acho que eu queria fazer direito e tal, aprender o ladrão que me roubou, uma coisa assim, né? E aí aquilo ficou na minha cabeça, a hora que eu saio desse ambiente, eu vi uma plaquinha na minha cidade, eu morava em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, e aí tava assim, curso de Direito em Sinop. Sinop é uma cidade que fica a 140 quilômetros de onde eu morava, né? E eu falei pra minha esposa, olha, eu vou fazer Direito lá em Sinop. Porque agora não tem o que fazer, né? Eu tô, né? Mas como é que você vai fazer Direito? Eu falei, não faço a menor ideia. Não tenho a menor ideia como é que eu vou fazer para ir, para voltar, para pagar essa faculdade. Mas eu sei que eu vou fazer o curso de Direito. E assim foi, né? Tô escrevendo um livro sobre isso, então... que legal. Né, até o final de 2026. Aí tô escrevendo aos pouquinhos, né? Tô aqui, já quero chorar. Juro. Aí eu conto um pouco dessa história. Então, dessa história mesmo de Sinop. André, você morava a 140 quilômetros de onde eu me formei, né? Então, eu já tinha os 2 filhos. O terceiro filho nasceu... O meu segundo filho nasceu durante a faculdade, né? E eu ia de carona. Então, assim, todos os dias acordava normalmente 4 horas da manhã para pegar carona na BR, né? Aí, sempre, todas as vezes, todas as semanas, parava alguém, né? Um abençoado e falava, vou levar esse rapaz. O que esse rapaz? Aí conversando, o que você tá fazendo? Eu tô fazendo faculdade de Direito em Sinop. Nossa, que legal, não sei o que, lá. E aí, fiz a faculdade durante 5 anos, né? Lá em Sinop, no Mato Grosso. E aí, depois que vem essa parte toda do direito registral e o direito registral surge na minha vida com outro problema também. Por isso que eu gosto sempre de falar, porque as pessoas falam muito sobre os problemas, né? Mas muitas vezes, tudo que a gente pede para Deus, Ele não dá aquilo que você quer. Com certeza. Ele te dá aquilo que você precisa para superar, né? As suas adversidades, os seus problemas. E aí, quando a gente pede, Deus me dê isso, né? Ele vai te dar. Ele vai te dar uma maneira de você se fortalecer para conseguir realizar aquilo. Né? E tudo aquilo que eu pedia para Deus, Ele me dava dessa forma. E aí, quando veio a emenda 45, né, e eu estudava muito, como eu morava em Sinop, né, e já desesperado, não tinha outra opção na minha vida. Já tinha 30 anos, né, quando eu entrei na faculdade, e aí com 3 filhos, né, e agora, André, não tem outra opção. Então, eu não tenho lembrança de outra coisa que eu fazia durante a faculdade que não estudar. Então, a maior dificuldade que eu tive no estudo, Sandra, eu sempre falo para as pessoas, não foi estudar. Eu fiquei 8 anos sem ouvir música. Então, assim, porque era aquela vontade, né? Depois de 15 anos, você vivendo da música todos os dias, e agora, André? Aí eu entrava num carro, mesmo o caroneiro que me dava carona, né? Aí falava, rapaz, você pode desligar o som, porque me dá uma vontade de voltar a tocar, foco, né? E aí eu fiquei focado naquilo. Aí veio a emenda 45, né? 3 anos, e eu já estava estudando muito, assim, era muito estudioso, estudava 10, 15 horas por dia. E aí eu cheguei, nessa época eu já era assessor de um juiz lá na cidade, né? Ele me conheceu também estudando, falou, rapaz, esse cara estuda bastante, eu vou chamar ele para ser assessor. E aí o Marcos falou assim, André, eu cheguei desesperado, falei, poxa vida, Marcão, e agora, cara? 3 anos, como é que eu vou fazer, cara? Já estou estudando, que daí eu estava estudando para magistratura, né? Tinha um exemplo desse juiz e tal, estudando para ser magistrado. Ele falou, André, tem um negócio muito legal que é concurso para cartório. Eu falei, como é que é isso, Marcão? Eu nem sabia que tinha concurso para cartório, como é que é isso e tal?
E aí ele não só me falou, me deu um livro sobre concurso de cartório e fez a inscrição do meu primeiro concurso. E aí, né, me pagou a passagem para eu ir fazer o concurso. E aí começa essa história do tabelião. E aí o primeiro concurso que eu passei foi no Maranhão. E eu fui tabelião lá no Maranhão, em Timon. Um abraço pessoal aí do Maranhão que tá assistindo. E aí logo em seguida, aí eu fui tabelião lá no Rio de Janeiro, na capital do Rio de Janeiro. Pessoal aí do Rio de Janeiro, um grande abraço. E agora, e para sempre, registrador de imóveis aqui no nosso país, Pernambuco. Nosso país, Pernambuco, exatamente. Sim, isso mesmo. Nosso país, Pernambuco.